Então veja, pessoal, vamos dar uma introdução sobre a física propriamente dita. Trata-se de uma área do conhecimento contida nas ciências experimentais, certo? Responsáveis por interpretar fenômenos através da condição de movimento dos corpos. Condição de movimento dos corpos ou das substâncias. E busca compreender o comportamento de propriedades físicas, certo? Vou já discutir isso com vocês. Veja, por que contida nas ciências experimentais? Veja, quando você está diante de um fenômeno físico, certo? Você necessita, certo, verificar quais são as grandezas físicas que são responsáveis por acontecer o fenômeno físico, certo? Eu vou citar algumas grandezas físicas, como o tempo, deslocamento, velocidade, aceleração, temperatura, certo? Então, existem várias grandezas físicas que, juntas, formam uma relação matemática que poderá te dar uma interpretação sobre o fenômeno, certo? Existem muitos fenômenos que é puramente teórico, tá? Por isso que também a física, hoje em dia, ela está também contida nas ciências teóricas, certo? Então, existem vários fenômenos físicos que a gente já interpretou, o ser humano já interpretou através de matemáticas muito avançadas, certo? Mas que esses fenômenos dependem de uma energia muito grande para acontecer, tanto na área da mecânica quântica quanto na área da relatividade geral, por exemplo. Então, matematicamente se tem resultados, mas é necessário um experimento, algo experimental para sua comprovação, né? É como eu já citei, por exemplo, as ondas gravitacionais. Não sei se vocês já ouviram falar que recentemente, né, foi detectado ondas gravitacionais, certo? Então, é teoria que desde Albert Einstein, né, já se tinha o conhecimento da existência de ondas gravitacionais, né, que é uma perturbação que acontece no universo, no espaço, através do surgimento de uma supernova, de colisões entre estrelas de nêutrons, ou seja, são eventos de proporções gigantescas, né, cuja energia é muito grande. Então, é necessário um certo tempo para detectar determinadas teorias, ou para estabelecer de fato a veracidade, né, da teoria, né? Eu tenho a teoria, mas eu não tenho a prática. Então, existem eventos que é necessário ter uma certa paciência para acontecer, ou até mesmo são difíceis de serem executados, certo? Então, já tem teoria para isso. Mas a física, ela se baseia da seguinte forma, né? Você está interpretando um fenômeno físico, certo? Você tem que coletar informações sobre aquele fenômeno, certo? Através das grandezas físicas básicas que vocês conhecem, que são ditas básicas, né? Que é a velocidade, o espaço percorrido, a aceleração. Quando você está diante no âmbito eletromagnético, você precisa saber ter conhecimento de cargas elétricas, campo elétrico, certo? E aparelhos para que você possa medir, tudo bem? Responsáveis por interpretar fenômenos através da condição de movimento dos corpos. Veja, a física ela se baseia também em fenômenos que estão atrelados à condição de movimento. O que é a condição de movimento, professor? A condição de movimento de qualquer sistema físico, ou em qualquer sistema físico, ela é uma definição que você poderá verificar se de fato um determinado corpo está em movimento ou não em relação a um determinado referencial, certo? Então, o que eu posso adiantar para vocês? Por exemplo, eu estou falando aqui através do aparelho, né? Então, meu aparelho está em repouso em relação a mim, certo? Está em repouso em relação a mim. Mas eu posso verificar isso por vários métodos. Um deles é projetar um vetor, por exemplo. Projetar um vetor, uma seta, que vai partindo de mim até o meu aparelho, certo? Então, eu estou em repouso em relação ao aparelho, praticamente,
Certo? Mas se eu projetar um vetor do Sol até ao planeta Terra, e junto com o planeta Terra, né, estão todos nós girando em torno do Sol, então em relação ao Sol, eu já vou estar em movimento. Então veja, eu estou parado em relação ao meu aparelho, mas em relação ao Sol eu estou em movimento. Ou seja, existe uma condição para estabelecer se eu estou em movimento ou não. Ou quando qualquer corpo está em movimento ou não. A gente vai ver isso com detalhes, tá? Mas veja, a física ela interpreta consequências desse tipo de movimento também. Então, ela parte do princípio da condição de movimento dos corpos para interpretar vários fenômenos físicos dentro da natureza, como um furacão, por exemplo, um terremoto, né? Um maremoto, tudo isso está em condição de movimento, certo? Mas, dentro da condição de movimento, certo? Existe a condição de um sistema estar em repouso também. Então, qual é a condição para que um sistema esteja em repouso? Existe física nesse tipo de sistema? Existe muita física, tá, pessoal? Muita física. É aquela situação. O sistema está em repouso em relação ao referencial. Então, partindo daquele referencial, você pode analisar o sistema. Mas em outro referencial, a coisa muda de figura, certo? Você já tem que considerar várias outras variáveis físicas para que você possa interpretar o fenômeno, certo? Uma estrutura, por exemplo, uma edificação, está em equilíbrio ali, existem várias situações as quais pode sair do equilíbrio, certo? Então, qual é a condição de equilíbrio para que você possa erguer uma estrutura, como um prédio, por exemplo? Então, você vai ser engenheiro civil, você tem que saber muita física, porque ali você vai aplicar todas as condições de repouso do sistema, certo? Condições de equilíbrio do sistema. Você não pode, né, fazer um prédio desse jeito. Você não pode fazer um prédio desse jeito, porque senão você pode provocar um torque aqui. Então, se a distribuição de massa está nessa posição, há uma tendência desse sistema rotacionar. E se há uma tendência dele rotacionar, ele vai provocar fissuras aqui. E futuramente isso vai se romper, certo? Então, tudo isso a gente tem que considerar. Tem que considerar toda uma física, né? Tudo bem? Busca compreender o comportamento de propriedades físicas. Eu vou colocar aqui algumas propriedades físicas. Como a carga elétrica. Vou colocar aqui, porque eu vou lembrando, eu vou colocar carga elétrica. O que mais? As ondas. É uma propriedade física. Campos físicos são propriedades físicas. O calor, existem várias grandezas físicas que julgamos ser propriedades físicas, certo? Então, por exemplo, a carga elétrica é uma propriedade física específica para a gente compreender fenômenos de natureza elétrica. Mas a carga elétrica ela não é palpável. A gente não verifica uma carga elétrica como a gente verifica o movimento do escoamento de fluido, por exemplo. A gente trabalha muito no laboratório, né? A carga elétrica é uma coisa muito palpável, é uma definição, certo? É muito definida ali, vai mais para o lado do abstrato, porque não é palpável. E vocês vão compreender mais tarde que a carga elétrica ela pode ser de duas formas, pode ser positiva ou negativa, e vai depender do comportamento do elétron, certo? Então é uma coisa muito abstrata. As ondas, por exemplo, ondas sonoras, a luz, ondas de rádio, tudo isso são propriedades físicas, que também a física é responsável por interpretar esses fenômenos físicos, né? O raio-x, o raio gama, né? O que ele promove na natureza, né? E entre outros fenômenos que ele pode gerar através do seu comportamento, né? A interação com a natureza, o que eles podem provocar. Tudo isso a física é responsável por interpretar.
campos físicos, campo elétrico, campo magnético. Quando você está diante de um ímã, por exemplo, quando o ímã se aproxima do outro, né? Você verifica ali, você não vê nada entre eles, mas verifica que há uma força ali que faz com que eles se aproximem, né? Então isso é uma propriedade física, também a física é responsável por interpretar. O calor, o que seria o calor, necessariamente falando, né? Então o calor é basicamente energia térmica em trânsito, que vai de um ponto a outro, certo? Então, essa energia térmica a gente consegue sentir, né? Porque temos células importantes para acontecer isso. A gente, células sensíveis, né, nesse caso. Mas a gente não consegue, não é algo palpável, é algo pouco abstrato também, que é uma propriedade física que está relacionada à termologia, e a física é responsável por interpretar também. Tá? Então, basicamente falando, a física ela parte da condição de movimento dos corpos para interpretar vários fenômenos físicos dentro da natureza e também analisa várias propriedades físicas, certo? Então, veja, vamos falar um pouco de grandezas físicas, né, que é muito importante para interpretar fenômenos físicos. Né? Basicamente, existem dois tipos de grandezas físicas, tá? Vou colocar aqui para você. Grandezas físicas. Existem grandezas escalares, certo? Vou colocar aqui. Grandezas as quais não podemos atribuir direção e sentido. Do outro lado, temos grandezas. Eu gosto sempre de fazer uma comparação, né? Grandezas vetoriais. São grandezas as quais podemos atribuir direção e sentido. Certo? Primeiramente, qual é a diferença entre um tipo de grandeza e outro tipo? Certo? Grandezas escalares são grandezas às quais não podemos atribuir direção e sentido. Certo? No caso de grandezas vetoriais, a gente pode atribuir direção e sentido. Primeiramente, o que é direção? Certo? O que é direção? Eu vou fazer na forma de rascunho aqui, tá? Veja, a gente pode adotar uma direção de acordo com o referencial que a gente adota, certo? Classicamente, a gente adota de maneira tradicional, né? No plano, a gente adota coordenadas, como assim, por coordenadas cartesianas, tá? Cartesianas, certo? E YX. Então, essa é a minha coordenada cartesiana, certo? Eu vou traçar essa direção aqui.
essa direção aqui. Tá? Essa direção, ela está paralelo com a direção X. Então, veja, eu tenho duas direções referenciais, aí me dão o meu referencial, direção X, direção Y, certo? E essa direção que eu traço, CG aqui, é paralela à direção X. Tudo bem? Pois então, pessoal, a questão da direção, ela está associada a dois referenciais que a gente pode pensar em coordenadas cartesianas e verificar qual é a direção. Porque se eu não traçar esses referenciais, eu não posso saber qual é a direção, certo? Então, por exemplo, eu vou jogar uma bolinha para cima. Mas por que ela está indo para cima? Por que ela está indo na vertical e para cima? Porque eu adoto como referencial o solo. Então, do solo para cima, né, eu estou verificando que, de fato, está indo para cima. Mas se eu jogasse a bolinha, por exemplo, num vácuo, né, jogasse nessa direção, eu poderia dizer que está indo para cima, certo? Então, a questão da direção depende do referencial que você adota, certo? Então, aqui está na horizontal porque a gente define como horizontal, certo? E essa horizontal, ela coincide com a direção X. Mas eu posso, por exemplo, pensar, olha só a ideia, né? Como tudo é definição, eu posso pensar, por exemplo, num referencial assim, ó. Claro que a gente não vai jamais utilizar esse referencial, né? Muito difícil utilizar um referencial assim, por exemplo. Aí eu posso traçar uma direção nesse sentido. Eu posso dizer que isso aqui é uma horizontal também, mas é a horizontal em relação a x, certo? É x', por exemplo, mas não a x, tá? Agora o sentido. Sentido é dado pela seta. Então está na horizontal, certo? Paralelo ao eixo x, o quê? Da esquerda para a direita. Ou melhor dizendo, está indo para a direita. Certo? Na verdade, a minha direita aqui de frente para o quadro, né? Minha esquerda, se eu ficar de costas para o quadro, tá? Então, essa setazinha aqui, dependendo de onde ela está, isso me dá o sentido, tá? Isso aqui é um sentido, isso aqui é outro sentido, certo? Direção, deixa eu anotar aqui, ó. Direção é o tracejado. A seta me dá o sentido, tá? Sentido. Tudo bem? Da mesma forma que pode definir, por exemplo, a vertical aqui, ó. Vou tracejar aqui, ó. Isso aqui está na vertical, certo? Deixa eu ajeitar aqui. Está na vertical. Tudo bem? Certo? Mas está para cima ou para baixo? Você tem que dar o sentido. Vou colocar aqui para baixo. Tudo bem? Veja. Direção e sentido, isso me dá um vetor. Isso me dá uma coordenada. Por isso que é coordenadas cartesianas, né? Mas elas são caracterizadas porque formam 90 graus aqui, ó. Certo? Formam 90 graus e ela está distribuída no plano dessa forma, certo? E ela é uma coordenada base também. A partir da coordenada cartesiana, você pode ir com um sistema de coordenadas um pouco mais complexo, tá? Mas, moral da história, isso me dá um vetor. E um vetor, vou colocar ele bem aqui, ó. Um vetor é uma seta. E a seta, esse vetor, caracteriza o quê? Caracteriza as grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais. Ou seja, as grandezas vetoriais possuem direção e sentido. Professor, isso é. As grandezas vetoriais possuem direção e sentido, de acordo com o sistema de coordenadas. Tá? Ao contrário das grandezas escalares, não possui direção e sentido.
Tudo bem? Eu vou deixar esse rascunho aqui, certo? Não possui direção e sentido. Então veja, quais são as grandezas escalares que não possuem direção e sentido? Vou perguntar para vocês. O tempo é uma grandeza escalar? Sim ou não? O que vocês acham? Por quê? Isso, exatamente. Por exemplo, é 11h32. É 11h32 para frente, 11h32 para cima, 11h32 para o lado? Não. Então, a gente não pode atribuir direção e sentido ao tempo. Se a gente não consegue atribuir, então o tempo é uma grandeza o quê? Uma grandeza escalar. Tudo bem? A massa é uma grandeza vetorial ou uma grandeza escalar? O que vocês acham? Então, por exemplo, vou lá na balança eletrônica, balança, a gente vai medir a nossa massa em quilogramas, né? Então, pensar, vou medir minha massa 85 quilogramas. Mas 85 quilogramas para cima, 85 quilogramas para o lado, 85 quilogramas para baixo, você não tem essa informação na balança eletrônica, tem? Por que você não tem? Porque a massa é uma grandeza escalar também. Você não consegue atribuir direção e sentido para a massa. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então, para algumas grandezas, você consegue atribuir direção e sentido. Para outras, não. Para aquelas que não conseguimos atribuir direção e sentido, são grandezas escalares. Então, a massa é uma grandeza escalar também. Certo? Assim como a temperatura, a gente não pode dizer que a temperatura está para frente, a temperatura está para baixo, a temperatura está para trás. A temperatura me dá só a intensidade, 25 graus Celsius, 30 graus Celsius. Mas 30 graus Celsius para a esquerda? Não, a gente não escuta isso, né? Lá, quem faz a apresentação lá das previsões do tempo não diz essas coisas. Porque de fato não é necessário, porque é uma grandeza escalar, tá, pessoal? Temperatura. Certo? Então existem várias grandezas que a gente não consegue atribuir direção e sentido. Certo? Agora vamos pensar algumas grandezas aqui. Veja, eu posso, por exemplo, aplicar uma força para frente. Posso aplicar uma força para cima? Posso aplicar uma força para baixo? Posso. Então a força, ela já é o quê? Uma grandeza vetorial. Vocês estão entendendo? Então existem esses dois tipos de grandezas que eu posso sempre atribuir direção e sentido ou não. Grandezas que eu posso atribuir direção e sentido. Aceleração. Um carro pode estar acelerado para frente, um carro pode estar acelerado para trás, um carro pode estar acelerado num giro. Sim. Então a aceleração é uma grandeza vetorial. Aceleração. O que mais, pessoal? Posso ter um corpo com velocidade para baixo? Posso ter um corpo com velocidade para frente? Velocidade para trás? Sim. Então a velocidade é uma grandeza vetorial. E muitas outras grandezas físicas podem ser vetoriais. Porque podemos atribuir direção e sentido. Que é justamente representada por uma seta, né? Me dá direção e sentido. Tudo bem? Então, existem dois tipos de grandezas físicas principais aqui. Grandezas escalares e as grandezas vetoriais, certo? Elas se diferem uma da outra pela direção e sentido. Escalares não têm direção e sentido. Vetoriais
vetoriais. Vetor tem direção e sentido, certo? Como a força, aceleração, velocidade. Tudo bem?